para você, Caio, o que é teologia? Teologia, supostamente, theo é Deus no grego, e logia vem de logos, que é a razão, e ligada à teologia como um sufixo, ela se transforma no estudo de Deus, como se Deus pudesse ser estudado. Então, a própria designação teologia já é uma contradição de termos quando se trata de Deus, que é o inestudável, é o inalcançável, que é o que habita luz inacessível ou inacessível, que é aquele que ninguém nunca viu e nem verá, de modo que a única possível teologia é aquela que se resume ao que Jesus ensinou no Evangelho, para eu praticar na vida. Tudo mais é ilação, é construção, aí tem origem profundamente grega, e dentre os gregos ninguém foi mais importante no cristianismo para criar o complexo e a desenvoltura de pensamento teológico do que o filósofo Aristóteles, que é basicamente o pai da estruturação de pensamento do cristianismo desde então, do século IV até o dia de hoje. Essa teologia seria uma ferramenta do domínio religioso? É. Já uma das principais ferramentas? Toda teologia é instrumento de dominação religiosa, porque ela parte do pressuposto de que os que a elaboram fecham um sistema de pensamento e de compreensão ao qual os demais devem se submeter. Eles constroem sistematicamente, pegando fragmentos daqui, dali, montando, é literalmente uma linha de montagem. Aí quando eles montam aquilo ali, aquilo passa a ser uma doutrina. E como doutrina passa a ser um ensino catequético. E como ensino catequético, ele é absolutizado para a percepção das pessoas, que inclusive para serem batizadas, fazerem profissão de fé, ficarem na igreja, tem que assinar a cartilha daquela doutrinação. Existe um fluxo, que foi construída por alguns seres humanos. Mas agora, tenta seguir a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, e o próximo passo serei eu te internar como esquizofrênico. É verdade. Não é possível para você dizer que o mesmo Deus está dando todas aquelas instruções controversas, contraditórias, em choque, em polêmica. Que eles pegam as partezinhas, que eles pegam as partes... Eu tenho que escolher quem é o meu Senhor, se é Jesus ou se é a Bíblia de capa a capa. Eu acho interessante que a igreja contemporânea, ela pega os pedacinhos, não, isso aqui de Êxodo a gente pode usar agora, isso aqui não. Isso aí não. Isso aqui aí, não. Ó, o homem não pode deitar com o homem. Logo depois, não, aqui, o homem também não pode comer camarão, nem crustáceo. Mas quando eu vou em Fortaleza, eu vou lá e como camarão. Todo mundo come. Então a gente vai e muda aqui. Vamos falar sobre... O come é uma hipocrisia danada. Vamos falar sobre igreja contemporânea. Vamos falar sobre igreja contemporânea. Em 2000, no YouTube nós vamos esmiuçar mais. Em 2002 surgiu uma conferência chamada Conferência dos Sete Montes. Foi uma conferência onde deu aquele boom, aquele up de que a igreja tem que dominar em todas as áreas. E ali nós temos o domínio sobre a educação, domínio sobre a política, domínio sobre a mídia, domínio sobre os negócios, e aí por aí vai. Essa conferência rodou o Brasil todo. E muitos americanos vieram ministrar nela. Começou nos Estados Unidos. E muitos americanos vieram ministrar nessa conferência. Nada começa no Brasil. Eu tô falando que ali 2000 para frente... Todos esses males vêm do norte. Mas parece que hoje, Caio, tá mais aflorado o negócio. Parece que... Está mais desaforado. Tá terrível hoje. Parece que nós temos hoje, apesar da internet estar aí, as pessoas poderem pesquisar, poderem estudar, mas parece que tá mais terrível hoje no seio da igreja. Assim, você falou a palavra certa, no seio da igreja. Porque do lado de... a igreja não usa conhecimento, ela tem medo de conhecimento. Como Jesus, como os profetas disseram, meu povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer nem a Escritura, nem o poder de Deus, eles não conhecem. Então, é mais fácil eu conversar com um repórter e ele entender tudo, eu conversar com um ateu, um agnóstico, e ele compreender tudo, para ele fica lógico. Agora, botou um crente condicionado, que fez lavagem cerebral, que está ali dentro daquele sistema, mesmo processo mental como um hamster,
rodando naquela rodinha, e você disser qualquer coisa diferente, ele já fica em crise lá dentro, ele começa a morrer de agonia, me tira daqui, ou afasta esse homem de mim, afasta de mim esse homem cálice. É um satanista, esse homem é terrível. Meu Deus, ele está me fazendo pensar, eu não posso pensar, se eu pensar eu perco a fé, porque é uma fé sobre a qual não se pode pensar, porque não é fé, é só crença, credulidade e condicionamento. Dentro desse ponto que eu quero falar contigo, sobre essa teologia do domínio, eu quero já entrar na questão também da política, não entrar no religioso também, mas somente da política. Alguns jargões, depois eu volto para o religioso. Um deles é o quê? Onde o ímpio governa, o povo se lasca, e o do justo governa, ele prospera. Faz uma exegese para mim disso, cara. Isso aí é uma absolutização completamente falsa. Porque, por exemplo, quem libertou Israel do cativeiro? Da Babilônia foi Ciro. Na Pérsia. Foi Ciro. Foi Ciro, Sim. o persa. Isaías capítulo 45, sobre quem se escreveu 100 anos antes do cara nascer. Teu nome é Ciro, e eu te chamo pelo meu nome, meu servo, meu ungido, a quem eu designei para quebrar as portas de ferro, arrebentar os ferrolhos de bronze. Sabe que isso deixa eles tudo agoniado, né? Fica, mas é claro. Você citou Daniel. A carta de Daniel para o mundo, de Nabucodonosor para o mundo, depois da loucura dele. Sim. Quando ele diz, eu, Nabucodonosor, me enchi de arrogância, de soberba, achei que eu era maior do que o Senhor 7 anos como animal, e né? tal. Quando ele volta daquela loucura, ele faz uma carta. Você lê lá em Daniel, no capítulo 4, a carta dele dizendo, eu reconheço que há um Deus, há um Senhor que está sobre todos. E aquela carta de Nabucodonosor, deixa eu te dizer, nenhum rei de Israel escreveu carta tão extraordinariamente poderosa quanto aquela ali. Só salmos de Davi se comparam com aquilo então, ali. o justo não tem nada a ver com a religião que ele professa. Não, quando você vê o livro de Amós, é que o pessoal não estuda, cara. É verdade. A minha culpa é conhecer as Escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento, no meio de um povo cego, surdo, mudo e que não quer aprender, nem braille. Então não querem saber. Mas você lê no livro de Amós o Senhor dizendo, vocês estão pensando o quê, seus judeus? Que eu sou o Deus de vocês? Que eu estou cativo de vocês? Que o meu vínculo é com vocês? Ou vocês não lembram de que fui eu também que fiz o êxodo dos filisteus? Trazendo-os para essa terra da Filístia, onde hoje é Gaza. E lá em Amós se diz que foi o Senhor que os trouxe da Fenícia para a Filístia. Nós paramos justamente nessa situação, dessa interpretação bíblica sobre o justo. Muitos falam o seguinte, por isso que eu falei de garotinho, porque até dos anos 90, 80 tinha aquela frase, política e religião não se mistura, é bom que a igreja se afaste. Aí eu queria entender, o senhor, se a teologia do domínio tem usado bastante a política para exercer colocar aí suas garras, não é? Usar a igreja como plataforma. Religião e política se misturam, nunca estiveram separadas? Existe algum erro de uma pessoa que se diz um pastor, um evangélico, se candidatar? Não, negativo isso? Não necessariamente. Agora, desde que essa prática política não seja feita em nome de Deus. Política, num regime democrático, e a gente está num regime democrático, e já tem alguns anos que a referência ocidental, desde os Estados Unidos da América, é uma referência de natureza democrática. Quando a gente não está vivendo um regime democrático é porque alguma anomalia ditatorial tomou conta do nosso país, ou desde que nos Estados Unidos a democracia foi estabelecida como axioma de governo fundamental, que nós nos regemos pela democracia, o que, como disse Winston Churchill, de todas as formas de governo é a pior, exceto as demais. Ou seja, ela não é perfeita, mas no meio de tudo é a única coisa que nos traz um equilíbrio mediano para que a gente não caia sobre a ditatorialidade. O problema é que do imperador Constantino para cá, e antes de Constantino, Israel, que praticou uma teocracia em nome de Deus, que depois mudou para uma monarquia não teocrática,
porque foi o profeta Samuel que ouviu Deus dizer, ele zangado, não é a ti que eles estão desprezando, é a mim. Exato. Aí depois veio Davi, e Deus o tempo todo dizendo, vocês não precisam de rei, vocês não precisam de nada disso, vocês não precisam de templo. Não, a gente quer um templo, todo mundo tem um templo, a gente quer um templo. Deus não queria nem rei, nem templo, nem nada. No Velho Testamento, Juízes, 1 Samuel. Aí depois vem Davi, que é a monarquia messiânica do rei Davi, sobre a qual vem salmos proféticos, promessas proféticas de que da raiz dele viria o Messias, que seria então aquele que estabeleceria o reino de Deus sobre a terra quando chegasse esse tempo e essa ocasião. Aí vem o Messias, só que o Messias vem e não agrada, porque ele vem para amar, perdoar, trazer misericórdia, compaixão, dizer ame o inimigo, ore pelo seu adversário, não se vingue, desmobiliza o aparato armamentístico todo. Então, as autoridades religiosas que tinham um estereótipo de Messias, guerreiro, dominador, teologia do domínio, não gostaram de Jesus porque Jesus não apresentava uma teologia do domínio. Verdade. Jesus dizia para os seus apóstolos, vocês veem os governadores, os reis dominando, é a palavra que ele usa, dominando sobre os povos, tal não será entre vós. O que você quer de comentário a mais? Vocês veem os governadores, isso e aquilo e tal, dominando sobre os povos. Tal não será entre vós. Respondendo tua pergunta, é lícito a um cristão se candidatar? É lícito. Eu estou aqui para também ser sal da terra e luz do mundo, na política, na cultura, na intelectualidade, na ação social, no convívio com os pobres, em todos os âmbitos, camadas e dimensões da vida, eu devo ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o meu chamado. Agora, eu devo fazer isso quando se trata de política, não em nome de Deus, em nome de Jesus, porque assim eu idolatrizo e ideologizo Deus, e eu não estou inventando nada agora. Isso tem séculos e milênios que foi assim. O Deus de Israel foi ideologizado pelos saduceus, pelos escribas, pelos sacerdotes no templo, colocaram Deus à imagem e semelhança deles. De onde vinham os falsos profetas? Quem eram os falsos profetas? Eram os caras da teologia do domínio. Eram eles que diziam, gente, faça que vocês serão abençoados. Pode tomar, pode pegar, pode roubar, é teu. Você é o soberano, o Senhor está sobre ti. Deus te deu tudo isso. O que você vê os falsos profetas do Velho Testamento praticarem é a teologia do domínio. E é porque os profetas genuínos de Deus do Velho Testamento foram contra a teologia do domínio praticada pelos falsos profetas que todos eles foram eliminados. Como também é o caso de Jesus, porque Jesus não foi querido, não foi amado, não foi acolhido, conquanto eles não pudessem negar, como a gente vê em João no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, eles dizem, agora ele fez um sinal que nós não podemos negar, ele ressuscitou um podre de entre os mortos no 4º dia. Se o deixarmos vivo e livre, o mundo inteiro virá após ele. E perderemos o nosso lugar, que era um lugar de domínio. Tudo tem a ver com domínio e controle. Então, matemo-lo. É como as parábolas que Jesus ensinou dos vinhateiros, do Senhor da vinha. Matemos o filho, a herança será nossa. Lembra dos profetas, ou dos enviados, que eles matavam a todos? Aí o Senhor da vinha disse, eu mandarei agora o meu filho. A ele respeitarão. Aí eles viram o filho e disseram, este é o filho. Matemo-lo e a herança será nossa. E foi o que os judeus do primeiro século fizeram. Vamos eliminar Jesus e aí quem dá as cartas somos nós, porque esse Messias não nos convém. Só nos convém um Messias que chegue com uma teologia de domínio, que expulse os romanos e que faça Israel ser o Himalaia do poder e da dominação terráquea. E a esse adoraremos.
a um que chegue e nos diga, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Uau. O pai da teologia do domínio se chama Satanás, e o pessoal não quer entender que Jesus é diametralmente oposto disso tudo. Entre vós não será assim. Então, só para concluir, Sim. Depois eu sei que você tem outras coisas a perguntar, mas você não encontra base no Evangelho de Jesus para nada disso. Você tem que ir para Juízes, você tem que apelar para as guerras de Josué, você tem que ouvir o que os rabinos sionistas de Israel estão dizendo. Não pode deixar um palestino vivo, porque a única maneira da gente não ter Hamas no futuro é matar todas as crianças hoje, porque qualquer criança viva hoje é um Hamas de amanhã. Vamos matar todo mundo. Isso chama-se jurisprudência para os teólogos. É por isso que eles dizem que Deus mandou matar as crianças. Pois é, lá agora, com Josué, é por isso que eles deveriam se converter ao islamismo ou ao sionismo e abrir mão da fé em Jesus. É por isso que